Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Estamos começando a transmissão online do nosso culto de louvor e adoração. E hoje, um tanto diferente, porque hoje nós estamos transmitindo online. Todos estamos cientes da situação, atual. Então, em obediência às determinações das autoridades, nós suspendemos os cultos presenciais e estamos transmitindo online, e assim vai ser por um período de tempo até que as coisas voltem ao seu normal, e elas vão voltar em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar os irmãos para abrirmos juntos no livro de Lamentações, capítulo 3. Antes de nós lermos e eu dar o versículo para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre esse contexto aqui. Esse livro ele foi escrito pelo profeta Jeremias. Tá bom? E Jeremias viveu numa época talvez muito mais conturbada da que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Qual era o contexto lá? Mais ou menos 6 séculos antes de Jesus Cristo. O povo hebreu tinha sido invadido pelo exército babilônico e tinha sido levado escravo para a Babilônia. Mas não toda a população foi. Uma parte dela ficou em Israel. E esses que ficaram em Israel passaram por tempos horríveis. A palavra descreve que as dificuldades eram tantas, a fome era tanta, que havia casos em que mães comeram os seus filhos para não morrer de fome. E eu quero ler então esse texto aqui, porque em épocas de crise, como a que nós estamos vivendo agora, a palavra de Deus é a solução, amém, para tudo. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Não interessam as circunstâncias. Nós sabemos que as coisas poderão ficar até muito mais difíceis nas próximas semanas e meses. Mas se nós nos refugiarmos, não no que a mídia diz, e eu não estou dizendo para nós não prestarmos atenção e não tomarmos as providências e não seguirmos as orientações das autoridades, mas o que eu me refiro é de você deixar esse pânico que está afetando tantas pessoas tomar conta do teu coração. O nosso coração, ele tem que estar centrado, e embasado e enraizado na palavra de Deus. Amém. Que é a luz para o nosso caminho, especialmente numa época de trevas como nós estamos vivendo agora. Então, vamos abrir em Lamentações, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 21, olha o que o profeta escreveu. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém. Glória a Deus. A minha porção, verso 24, é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Glória a Deus. A nossa porção é o Senhor. Amém. A nossa porção não é o que a mídia está dizendo, não é o que as pessoas que estão apavoradas estão dizendo, não é nada disso, não é nenhuma circunstância. Glória a Deus. A nossa porção é o Senhor, mesmo. E é a herança do Senhor para nós, e é a vitória do Senhor para a sua igreja, Glória e a é Deus. uma vida de acordo com o que o Senhor determina para os seus filhos e para a sua igreja. Amém? Amém. Eu queria que nós meditássemos nessas palavras a partir de hoje, durante essa semana, até a nossa próxima reunião. Amém? E eu quero agora convidar o pastor Elias para orar conosco e nós iniciarmos, já iniciamos o culto, mas fazer a nossa oração de abertura. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para te cultuarmos, Senhor. Eu sei que de uma forma diferente, Senhor, mas
Senhor, eu sei que Tu estás recebendo o nosso culto, que Tu estás recebendo, Senhor, as nossas vidas, o nosso culto, Senhor. E queremos mesmo, Senhor, que as nossas vidas, o nosso culto, Senhor, suba como um cheiro agradável às Tuas narinas, Senhor. Amém. Nós Te louvamos, Te bendizemos e declaramos mesmo, Senhor, que a nossa fé está depositada em Ti, Senhor. A nossa confiança está depositada em Ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, e fala aos nossos corações, Senhor, nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar ao nosso Deus, né? Vamos louvá-lo. Vamos louvá-lo. Glória a Deus. Vamos cantar Cidadão dos Céus, porque nós não somos dessa terra. Estamos aqui temporariamente, mas nós pertencemos à pátria celestial. Amém? Amém. Cante Glória a comigo, eu tenho Deus. certeza que você sabe essa. Ela é muito fácil. Olha o Deus com a gente aí. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá, autoridade e poder. Pra quê? Para curar sementes e escorpiões e toda obra do mal. E nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar meus pés do chão. E se o inimigo ousar e vier contra mim, os 7 caminhos ele fugirá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá, autoridade e poder. Para que é? Para pisar sementes e escorpiões e toda obra do mal. E nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar meus pés do chão. E se o inimigo ousar e vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar meus pés do chão. E se o inimigo ousar e vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Ele fugirá. Ele fugirá. Ele fugirá. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades, inclusive aqueles filhos que por uma eventualidade forem infectados pelo coronavírus, eles já estão sarados em nome de Jesus. Amém. Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso nós somos curados. Jesus levou nossas enfermidades, levou sobre si
as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado. Pois o sangue de Jesus me salvou. Pelas suas pisaduras sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado. Pois o sangue de Jesus me salvou. Pelas suas pisaduras sou curado. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela cura do nosso corpo, Senhor. Muito obrigado. Jesus levou nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras sou curado. Eu sou curado. Declare mesmo. Eu sou curado. Pois o sangue de Jesus me salvou. Pelas suas pisaduras sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado. Pois o sangue de Jesus me salvou. Pelas suas pisaduras sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado. Pois o sangue de Jesus me salvou. Pelas suas pisaduras sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado. Pois o sangue de Jesus me salvou. Pelas suas pisaduras sou curado. Pelas suas pisaduras sou curado. Pelas suas pisaduras sou curado. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Nós te adoramos. Muito obrigado, Senhor. Queremos te glorificar, te exaltar, dizer que tu és o único, o verdadeiro Deus, o eterno Deus, o Deus todo amor, o Deus que Aleluia. ama os seus filhos, que ama a sua igreja, que ama a sua família. E agora nós estamos aqui em teu nome, te adorando. Obrigado, Senhor. Como nós sempre fazemos todo domingo, não é diferente. A única diferença é que não estamos presentes todos fisicamente. Nós estamos unidos num só coração, num só espírito, erguendo a ti esse trono de Obrigado, louvores, Senhor. Muito que obrigado. tu és digno.
É mesmo, Tu és Senhor, digno, é mesmo, Tu és Senhor. digno de todo louvor e de toda Obrigado, adoração, Senhor. Senhor, obrigado. Nós te agradecemos, te pedindo sempre olhos espirituais plenamente, totalmente, completamente abertos, Sim, Senhor. para que nós tenhamos o Em nome de pleno Jesus. conhecimento da tua vontade. Essa vontade que é sempre boa, perfeita Sim, e agradável, e que está para ser revelada na tua palavra logo a seguir. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te adoramos, esse louvor é teu, é tudo para ti, É toda mesmo, a honra e Senhor. toda a glória. No nome sempre que é acima de todo nome, o nome santo do teu amado Filho, Jesus Cristo. Com a palavra do nosso amado pastor Elias para a ministração do Evangelho. Que legal, que bom que você está aí. Eu estou muito feliz. Eu saí de casa, eu quero dizer para vocês que eu falei para minha esposa, falei para Raquel que estava achando assim meio estranho, né? Ir cultuar pela internet, né? Mas eu já estou começando a ficar à vontade aqui, você pode ter certeza disso, tá bom? E antes de qualquer coisa, eu quero, como nós estamos num culto, e como eu digo que todo culto a gente precisa, lá em Deuteronômio, né, capítulo 16, verso 16, diz que nós não podemos nos apresentar diante do Senhor com as nossas mãos vazias. E como isso aqui é um culto, eu quero convidar você para nós trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Talvez você queira saber como é que você vai fazer isso, mas eu quero que você, daqui a pouco, quando eu disser para você, você separe aí a tua oferta, o teu dízimo, e nós vamos divulgar daqui a pouco uma conta para você, né? Uma conta onde você poderá fazer o depósito, né? Do teu dízimo e da tua oferta. Como você sabe, a nossa igreja, né? Ela está fechada, mas a nossa igreja tem custos, né? Então, eu quero te dizer que financeiramente, né, nós precisamos continuamos necessitando, né, da sua ajuda e do seu amor para com a igreja, tá bom? Enquanto eu vou estar falando aqui, o pastor Francisco vai divulgar aí no grupo da igreja, né, uma conta onde você poderá fazer o depósito, mas eu quero dizer que nós estamos na igreja, eu e a Raquel estamos na igreja durante a semana toda, né, de quarta até sábado nós estamos na igreja, quarta, quinta e sexta nós estamos lá na igreja a partir de 1h da tarde, com o nosso bazar aberto, e no sábado nós estamos lá o dia inteiro. Se você também quiser estar lá pessoalmente, colocar o seu dízimo e a sua oferta no gasofilácio, você pode fazê-lo, tá bom? Ou você pode também depositar o seu dízimo nessa conta que o pastor Francisco vai colocar no grupo da igreja, tá bom? Mas deixa eu embasar isso tudo que eu estou falando com você, porque a palavra de Deus está recheada de textos que falam sobre dízimos e ofertas e sobre a necessidade de eu e você amarmos a Deus, amarmos a obra dele e nós cooperarmos financeiramente com a obra dele. E eu gosto muito de um texto em que Davi, quando ele tinha separado o filho dele, estava preparando o filho dele para construir o templo, né, o grande templo, né, em Israel, ele convoca o povo para dar ofertas, né, trazerem ofertas. Isso está lá em segundo livro de Crônicas, primeiro Crônicas, capítulo 29, primeiro Crônicas 29, Davi, ele convoca o povo de Israel para trazer ofertas e eles voluntariamente começam a ofertar e com muita alegria eles fazem isso. E o próprio Davi, né, se você ler a partir do verso 1, você vai ver a quantidade de ofertas que Davi, né, vai entregar. Então, em 1 Crônicas, eu vou repetir, 1 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler a partir do verso 10. Mas a partir do verso 1, mostra Davi convocando o povo e ele mesmo entregando, né, as suas ofertas. E eu quero dizer para você que
Davi tinha uma noção tremenda de que ele não tinha coisa nenhuma, de que tudo que ele tinha era de Deus, e nesse texto ele mostra isso. E eu quero ler com você. 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 10. Isso se chama mordomia, né? Davi, ele tinha certeza e sabia que ele cuidava daquilo que não era dele. O dinheiro e a riqueza que chegava na mão de Davi, Davi sabia que pertencia a Deus. Então ele não tinha nenhuma dificuldade em tirar daquilo que Deus tinha deixado com ele para entregar para a obra de Deus. Então vamos ler. Primeiro Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 10. Diz assim: pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Eu gosto muito disso, quando ele chama Deus de nosso chefinho, né? Ele diz que Deus é o nosso chefe, amados. Amém. Mas Deus não é somente o nosso chefe, ele é o nosso patrão, né? Porque o chefe pode ser aquele que trabalha para o patrão. Mas na realidade, amados, Deus não é só o nosso chefe, ele é o nosso chefe e o nosso patrão. Ele é o dono de tudo que nós temos. E você sabia que aqui na terra, ele como patrão, tudo que ele tem está na tua mão e na minha mão? Você sabia que toda a riqueza de Deus aqui na terra está na minha mão e na tua mão? Amém. Se Deus quiser abençoar a obra dele financeiramente, sabe quem ele vai usar? Você, eu, nós. Por isso ele chama e diz que Deus é chefe aqui, né? E ele continua dizendo assim, verso 12: riqueza e glória vem de ti. Então essa conversa das pessoas dizendo que Deus não quer que a gente prospere, né? Isso não é verdade. Porque Davi está dizendo que o que é que vem de Deus? Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu poderoso nome. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudesse nos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Verso 15. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Então eu quero que fique claro que o que você vai fazer agora, você vai dar um pouco agora do muito que Deus tem dado a você, que Deus tem feito você prosperar, e essa é a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos em um momento propício para experimentarmos da graça e do amor de Deus. Esse momento que nós estamos passando agora. Porque quanto pior a situação, melhor é um momento mais provável para nós crermos na ajuda de Deus. Então eu quero convidar você agora, nesse momento, para trazer a tua oferta, para trazer o teu dízimo. Pegue aí o teu dízimo, pegue aí a tua oferta. Vamos dedicar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de dizimar e ofertar na tua casa, Senhor. Nós fazemos isso com alegria, crendo, Senhor, que tudo que temos, Senhor, tudo que temos, Senhor, pertence a Ti, Senhor. Nós só estamos cuidando daquilo que te pertence. E nós, Senhor, trazemos um pouco deste muito que Tu nos tens dado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos que estão se dispondo. Eu declaro mesmo, Senhor, prosperidade sobre a vida deles, Senhor. Eu declaro mesmo, Senhor, prosperidade sobre a vida dos Teus filhos, sobre a família dos Teus filhos, Senhor. E eu declaro mesmo, em nome de Jesus, abundância na casa deles, Senhor. Abundância na vida deles, Senhor. Que onde eles colocarem as mãos, Senhor, prosperará. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus. Nós estamos ofertando aqui agora, em nome de Jesus. Essa mão que você está vendo aí é a mão da Vânia. A Vânia está nos ajudando aqui, nos auxiliando. Tá bom? Graças a Deus. Então, eu quero ministrar a palavra para você e quero te ensinar algumas coisas, né? Algumas coisas que estão na palavra de Deus, e eu quero que você fique aí, fique firme. Não saia não, porque Deus tem uma boa palavra para os nossos corações nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que Deus ele deu a lei para Moisés? Isso é uma boa pergunta, né? E eu quero nessa noite responder essa pergunta para você, porque essa pergunta é muito importante, né? É muito importante você saber por que Deus deu a lei a Moisés. Para a gente entender isso, eu quero que você saiba que quando Adão caiu, o homem ficou 1.600 anos aproximadamente longe de Deus. O homem se afastou de Deus e ficou 1.600 anos afastado de Deus. E chegamos até Noé, e Noé foi o único homem que foi encontrado justo diante de Deus, diante de uma geração corrompida que Deus disse que iria destruir. E foi isso que Deus fez. Deus preservou a vida de Noé e destruiu toda a humanidade, amados. Eu quero que você saiba que se Noé não fosse encontrado justo, Noé também iria ser destruído. Então eu quero que você entenda e que você saiba que nós estamos aqui hoje porque Deus encontrou um homem justo. E esse homem justo foi Noé. De Noé, Deus encontrou Abraão. E de Abraão, Deus trouxe uma grande nação por intermédio de Isaac e depois de Jacó. E de Jacó, eles foram parar no Egito. E ali no Egito eles ficaram escravos, né, por 430 anos. E quando eles foram libertos do Egito, foram libertos de acordo com a palavra de Deus. Deus usou poderosamente Moisés, e foi a Moisés que Deus entregou a lei. Então, qual era o propósito da lei? E eu quero te mostrar isso. Qual era o propósito da lei? Por que Deus entregou a lei? O homem estava separado de Deus e a lei veio para que o homem pudesse entender quais eram as exigências de Deus. Abra a tua Bíblia comigo aí. Tomara que você esteja com a tua Bíblia aí. Eu vou até esperar um pouquinho para que você abra a tua Bíblia comigo, para que você possa entender por que foi que Deus, né, deu a lei a Moisés. O livro de Gálatas, você encontra aí Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, depois 1 e 2 Coríntios, depois você encontra Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 19. 3,19 diz assim: qual, pois, a razão? Vamos ler o verso 18, por favor. Verso 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Falando da lei, ele chega no verso 19, ele diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente. Veja que não são os descendentes, mas o descendente. Esse descendente era Jesus. E ele diz, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, que esse mediador era Moisés. Mas ele diz que a lei, né, ela foi adicionada por causa da transgressão, por causa do pecado. Ok? Então a lei ela foi dada por causa do pecado. Ok? Para que Deus pudesse trazer ao homem, Deus queria trazer o homem para perto dele de novo. Então ele deu a lei para que o homem pudesse ter um parâmetro e sempre que ele transgredisse essa lei, ele pudesse sacrificar e pudesse ficar diante de Deus. E essa lei, ela não era definitiva, porque aqui fala do descendente, né? Essa lei, ela era temporária, era provisória.
E por que essa lei ela era temporária? Vamos lá, em Romanos, eu quero mostrar isso para você. Romanos, capítulo 3. Glória a Deus. Romanos 3. Mas o que eu quero que fique bastante claro para você é que a lei foi dada por causa do pecado. Tá bom? A lei, ela foi dada por causa do pecado. Porque até Moisés, os homens não tinham um parâmetro para saber se estavam cometendo algum erro ou não. Apesar que todo homem tem isso dentro de si. Esse entendimento do que é certo e do que é errado. E quando ele transgredia a lei de Deus antes de existir a lei, ele sabia disso, mas Deus queria que isso estivesse documentado, né? E esse documento foi uma pedra, né? Mas foi documentado. 3:24 diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu e você somos justificados por uma redenção. Que redenção é essa? Redenção é um pagamento que é pago, é feito para que você seja liberto. Ok? Então você foi liberto. Abre comigo aí Gálatas. Vamos voltar lá em Gálatas, capítulo 3. Você vai passear comigo um pouquinho na Bíblia aí, tá bom? Gálatas 3, verso 24. Gálatas 3, 24. Ele diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. O que é esse aio? Esse aio, na realidade, é um tutor, né? Alguém te conduz a algum lugar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, ele está dizendo que ninguém pode ser justificado pela lei, porque a lei era uma coisa transitória. A lei era uma coisa que iria nos conduzir até Cristo e que em Cristo nós receberíamos a salvação que ninguém poderia tirar de nós. Mas eu quero que você saiba que a lei foi dada por causa de quê? Por causa do pecado. Então, eu quero que você saiba que a lei, ela não podia ser quebrada. O homem não podia quebrar a lei. Se o homem quebrasse um item da lei, eu quero que você saiba que ele estaria quebrando todos os itens da lei. Essa lei que foi dada por causa do pecado, por causa da carne, a carne estava enferma e o homem não tinha condições de cumprir essa lei. Sempre que ele errasse em um item dessa lei, segundo está escrito lá em Tiago, que nós vamos ver, quando ele errava um item dessa lei, ele era culpado por toda a lei. Você quer ver? Abre comigo aí. Tiago, capítulo 2. Tiago 2. Nós vamos ler o verso 10. Ele diz assim: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pois qualquer, ele está falando de qualquer pessoa, qualquer um que guardar toda a lei poderá ser salvo, mas se ele tropeçar em um item da lei, eu quero que você saiba que ele será culpado por todos os itens da lei. Isso é algo tremendo, né? Vamos voltar lá em Gálatas? Deixa eu mostrar. Gálatas, capítulo 3. Eu quero que você entenda junto comigo por que é que Deus deu a lei. E o que é a lei? Gálatas 3, verso 10. Tomara que você esteja com a tua Bíblia aí, né? E que você esteja me acompanhando, tá bom? Paulo diz assim: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ou seja, se uma pessoa confiava na lei, ela tinha que cumprir toda a lei. Hoje, se uma pessoa confiar na lei, ele tem que cumprir toda a lei, o que é impossível que ele faça, porque a carne está enferma. E eu quero que você saiba que, como ele está dizendo, é lei, tá bom? E eu quero que você entenda que toda lei, quando ela é promulgada,
ela traz consigo consequências se alguém quebrar aquela lei. Hoje no Brasil, quando se faz alguma lei, eu quero que você saiba que toda lei que é feita, lá você vai ter um artigo onde virão todas as penalidades por transgressão daquela lei. E eu quero que você saiba que se você for nos Estados Unidos, mesmo que você não conheça as leis dos Estados Unidos, mas se você transgredir alguma lei nos Estados Unidos, você vai ser punido. Independente de você conhecer a lei ou não conhecer a lei, você vai ser punido. Para qualquer lugar que você for, qualquer lugar do mundo. Se eles têm leis, eu quero que você saiba, se você não cumprir as leis, você vai ser punido. E eu quero que você saiba que quando Deus deu a lei, ele colocou ali, na lei, maldições. Que se uma pessoa transgredir essa lei, essa pessoa estaria debaixo dessa maldição. E o que seria essa maldição? Essa maldição eu quero que você entenda que nós podemos chamar de quê? Disso que nós temos aqui hoje, que são as punições. Todas as punições, uma relação de punição pela pessoa ter transgredido a lei. Tá bom? Ou seja, deixa eu dar uma recapitulada para você entender. Eu estou dizendo para você, por que Deus deu a lei? Eu estou dizendo para você que Deus deu a lei especificamente por causa do pecado. Deus só deu a lei por causa do pecado. E quando ele deu a lei por causa do pecado, ele não poderia promulgar uma lei não poderia ser promulgada sem penalidades. Porque de que adianta uma lei sem penalidade? Ninguém vai cumprir essa lei. E eu quero que você saiba que essas penalidades da lei de Moisés, ou da lei que Deus deu a Moisés, se chama maldições. Maldições. E daqui a pouco nós vamos olhar essas maldições, tá bom? Quando nós entendemos que Deus deu a lei por causa do pecado, e se o homem transgride a lei, ele está debaixo de maldição, se essa lei não existir mais, as maldições também não existem mais. Ou seja, toda lei traz consigo uma maldição, e eu quero que você saiba que o pecado era o motivo de existir a lei. E a punição pelo pecado, qual era? Eram as maldições da lei. Quando Deus deu a lei, Deus encerrou todo homem debaixo do pecado. Você quer ver uma coisa? Olha comigo aí. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos foram os que pecaram? Todos. Eu costumo dizer, eu gosto muito de dizer que quando nós encontramos a palavra todos, não significa 99,99%, é 100%. Não existe nenhum homem nascido de mulher que não tenha pecado. Nenhum que não tenha pecado algum dia. Todo homem, ele chega um momento na vida dele que ele comete pecado. Logo, esse homem está debaixo de quê? De maldição. Todo homem que comete pecado está debaixo de maldição. Ok? Se a lei foi dada por causa do pecado e a punição da lei é uma relação de maldições, toda vez que o homem peca, ele está debaixo dessa maldição. E eu quero que você entenda que é muito claro aqui que quando o homem peca, ele fica onde? Debaixo de maldição. E todos pecaram. Quantos foram os que pecaram? Todos. Fala comigo aí. Todos. Isso aí. Todos. Não tem um homem sequer que esteja fora disso aqui. Algumas pessoas acham que a maldição ela vem por causa do pai. Não. Chega um momento que o homem peca e ele fica debaixo de maldição. Tudo bem que a gente pode trazer algumas coisas, né? Esses dias nós estávamos lá no bazar e nós estávamos falando com uma pessoa e essa pessoa estava dizendo que os pais dela
era de uma religião afro dessa daí, e que todos eles foram oferecidos, ok? E eu quero que você saiba que quando é oferecido, eu quero que você entenda que aquele que recebeu a oferenda vai cobrar, né? Mas eu quero dizer para você que nós, eu e você, não estamos mais debaixo dessa maldição. E a gente vai olhar isso. Então, se a maldição está ligada ao pecado, como nós já vimos, indo o pecado, vai-se o quê? A maldição. Se o pecado vai embora, a maldição também vai embora. Se a maldição é uma maldição por causa do pecado que uma pessoa cometeu, que está na lei, é uma punição de um pecado que a pessoa cometeu porque está na lei, eu quero avisar a você que quando o pecado vai embora, o que vai embora junto? A maldição. Porque não é possível que o pecado vá embora e a maldição fique. O pecado, quando ele vai embora, a maldição vai embora também junto. Por isso, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude do tempo. Ele não poderia ser morto apedrejado, você sabia disso? Como os judeus o matariam, mas sim no madeiro. Sabe por quê? Porque maldito é aquele que vai para o madeiro. E eu quero mostrar isso para você. Abre tua Bíblia comigo aí. No livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da sua Bíblia aí. Fique comigo, tá bom? Eu quero mostrar a você e quero ir a um bom lugar. Nós estamos em um tempo de enfermidade, uma enfermidade maldita, né? Porque você não pode chamar o coronavírus, o Covid, né, 19, de bênção. Você não pode chamar de bênção. É uma coisa maldita. E eu quero provar a você que isso não pertence mais a você. Isso não pertence mais a você. Isso não pertence mais a mim. Não pertence mais às novas criaturas, àqueles que estão em Cristo. Veja só isso. Jesus, eu estou dizendo para você que Jesus, ele não poderia morrer apedrejado. Só havia uma morte que Jesus poderia ter morrido para nos salvar de uma forma completa e nos libertar e nos redimir de uma forma completa. E essa morte seria a morte no madeiro. Veja comigo, Deuteronômio capítulo 21. Nós vamos ler o verso 22 e 23. 21, 22 e 23. Olha só. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tenha sido morto, e o pendurares no madeiro, eu vou ler o 21, né? Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Então ele está falando que se alguém cometeu algum pecado, essa pessoa deveria ser o quê? Apedrejada. Aí no verso 22 ele diz assim: se alguém houver pecado passível de pena de morte e tenha sido morto e pendurado no madeiro, verso 23, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Veja só que coisa interessante ele diz. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Ou seja, aquele que é pendurado no madeiro é maldito. Onde foi que eu li? Eu li Deuteronômio, capítulo 21, do verso 21 até o verso 23. Ou seja, Jesus foi... Na realidade, ele diz assim, ó. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito. A pessoa é maldita. Veja que ele não está dizendo que Jesus estava com a nossa maldição sobre ele. Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele se transformou em alguém maldita, uma pessoa maldita, ok? Então, por isso que Paulo escreve aos Gálatas e ele diz que Jesus se tornou maldito. E eu quero te mostrar isso. Abra a tua Bíblia comigo aí, em Gálatas,
Tomara que você esteja comigo aí e que você esteja entendendo isso que eu estou ministrando para você, porque você é livre. Jesus Cristo trouxe você para a liberdade. Gálatas, capítulo 3. Encontrei Gálatas, capítulo 3. Veja só que notícia sensacional, Gálatas 3,13 traz para você. Ele diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, esse texto está dizendo que quando Jesus estava ali na cruz, ele estava carregando sobre ele todos os nossos pecados, mas ele não estava carregando somente todos os nossos pecados. Ele estava levando os nossos pecados e, junto com os nossos pecados, todas as nossas maldições. Todas as maldições que estavam sobre nós, porque nós tínhamos transgredido a lei de Deus, mesmo sem conhecê-la. E eu quero dizer para você que uma nova criatura, que quando uma pessoa se torna uma nova criatura, os pecados dessa pessoa são perdoados, são esquecidos e, consequentemente, eu quero avisar a você que todas as suas maldições são levadas para longe, são esquecidas. Nenhuma maldição há para você, em você, na tua vida, na tua família. Ou seja, saiba você que quando você recebeu Jesus, você se tornou uma nova criatura. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o que o Senhor fez? Sabe o que foi que aconteceu? Eu quero dizer para você que Ele levou os seus pecados. Isaías, capítulo 53, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas dores, Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou as nossas iniquidades, Ele levou os nossos pecados, Ele levou os teus pecados. E quando Ele levou os teus pecados, que as maldições estavam ligadas a Ele, Ele também tirou de sobre você todas as maldições. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Irmãos, eu não estou inventando isso. Isso está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ler de novo. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olhem o que está escrito no verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém. Eu e você somos abençoados. Nós não somos mais malditos. Não existe mais maldição sobre nós. Não existe maldição sobre você. Eu quero desafiar você a crer nisso que eu estou falando com você, nisso que eu estou ensinando a você. Eu quero mostrar um outro texto para você. Abra a tua Bíblia comigo. Atos, capítulo 5. Atos 5. Deixa eu encontrar aqui. Eu estou em Atos 3, Atos 5, verso 30. Diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Veja só, ele está dizendo que Jesus foi pendurado no madeiro, por isso as nossas maldições estavam sobre ele. Amém. Eu sei que você pode estar acostumado a ouvir que existe maldição hereditária na sua família. Isso aí pode ser uma maldição hereditária. Você precisa fazer um trabalho aí para que essa maldição hereditária seja quebrada. O trabalho já foi feito, o antídoto já foi dado. O único antídoto que poderia ter sido dado a você, para que você pudesse não mais ser maldito, sabe qual era? Jesus Cristo morrer por você ali na cruz. Sabe por quê? Porque ali na cruz ele se fez maldito em meu e em teu lugar. Atos capítulo 10.
Eu estou lendo Bíblia para você, eu estou mostrando a você, por isso que eu quero que você abra a tua Bíblia e veja que é isso que está escrito na sua Bíblia. Atos, capítulo 10, verso 39. Diz assim: e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Sabe por que ele faz questão de falar pendurando-o no madeiro? Porque eles estão mandando um recado para eles, que a solução da quebra de maldição só está em um, naquele que levou todas as nossas maldições sobre ele. E sabe quem foi? Jesus. Fala comigo assim: Jesus levou todas as minhas maldições. Oh, aleluia! Glória a Deus! Você não é maldito, você é abençoado. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, você pode bater no peito, fazer peito de pombo e dizer mesmo: eu sou abençoado, não existe maldição sobre mim, eu sou abençoado. Amém. Aleluia, glória a Deus. E eu quero que você saiba que o pecado não tem mais domínio sobre você. Se o pecado não tem mais domínio sobre você, eu quero dizer para você que maldição não tem mais domínio sobre você, porque maldição é um resultado do pecado. E se o pecado não tem mais domínio sobre você, eu quero te avisar que a maldição também não tem mais domínio sobre você. Onde é que isso está escrito? Vamos lá olhar. Romanos, capítulo 6, verso 14. Glória a Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, a tua palavra que liberta as nossas vidas. 6,14 de Romanos, capítulo 6, verso 14. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem mais domínio sobre você, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. E eu quero, talvez você esteja falando tudo, ouvindo eu falar tudo isso, né? Eu ensinar para você que por que é que Deus deu a lei? Deus deu a lei porque ele queria encerrar todo ser humano, todo homem, em uma condição de pecador. E se o homem estava encerrado em uma condição de pecador, ele também iria sofrer a penalidade por ser um pecador. E essas penalidades seriam essas maldições que a lei trazia como resultado do pecado. E eu acabei de dizer para você que Jesus levou todos os nossos pecados e ele também levou todas as nossas transgressões e ele levou também todas as nossas maldições. As nossas maldições estavam sobre aquele inocente. Os nossos pecados estavam sobre aquele inocente. Ali no madeiro, ele estava levando todas as nossas maldições. Não deixe que ninguém diga para você que você é maldito. Eu quero que você abra a sua boca mesmo e diga: eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Não existe maldição sobre a minha vida. E eu quero mostrar para você, ainda que rapidamente, uma relação dessas maldições. Deuteronômio, capítulo 28, mostra uma relação dessas maldições. Legal, Beto, que você está por aí. Que Deus te abençoe, meu querido. Muito legal que você esteja aí, tá bom? Eu quero dizer para você que você é abençoado. Você não está debaixo de maldição, você está debaixo da bênção de Deus, tá bom, querido? Aqui, ó. Vamos comigo lá em Deuteronômio, capítulo 28, e deixa eu só trazer uma prévia para você. Essas maldições pela transgressão da lei, elas incluíam miséria, enfermidade, era uma relação terrível, amados. Tanto é que capítulo 28 de Deuteronômio, ele começa dizendo de bênçãos que viriam sobre eles se eles guardassem a lei, tá bom? Aqui, nós estamos em Cristo, né? E se estamos em Cristo,
nós já estamos abençoados, tá bom? Mas ele começa a trazer uma relação de bênçãos que viriam sobre as pessoas se elas guardassem a lei. Quando chega no verso 15, ele vai começar a fazer uma relação de maldições que viriam sobre a pessoa, ou seja, seriam a lista, né, de penalidades por transgressões da lei. E seriam maldições pelas pessoas terem transgredido a lei. Eu quero que você saiba que essas maldições não têm mais poder sobre nós, tá bom? Não tem mais poder sobre você. Deuteronômio capítulo 28, verso 15, ele começa a fazer essa relação. Mas nós não vamos ler todas. Por exemplo, você quer ver, por exemplo, sobre a questão da prosperidade? Aquele povo era um povo que eles cultivavam e eles eram pastores, né, de ovelhas, de animais pequenos, de gado de pequeno porte. Vamos ler o verso 18? Olha o que o verso 18 diz. Olha só. Maldito o fruto do teu ventre. Maldito o fruto da tua terra. Como é que eles iriam prosperar? Eles iriam vender um fruto que eles não iriam colher? Maldito o fruto da tua terra. E as crias das tuas vacas. Como é que eles iriam beber leite, comer queijo? Como é que eles iriam vender gado? Se o gado deles era maldito. Maldito as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Vamos comigo, verso 22. Olha só. O Senhor te ferirá. Não, desculpe. Vamos no verso 31. Verso 31. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti. Isso tudo era a riqueza deles, amados. E não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Eita, eu quero avisar a você que o Senhor quer que você prospere. O Senhor já levou a maldição da pobreza na tua vida. Fala comigo, não existe mais maldição de pobreza na minha vida. Eu fui chamado para ser próspero. Fala comigo, eu fui chamado para prosperar. Fala comigo, eu fui chamado para ter uma vida abundante. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é muito bom, obrigado, meu Deus. Ninguém poderia te dar antídoto para isso. Só Jesus Cristo morrendo no madeiro. Só Jesus Cristo se fazendo maldito em teu lugar, em meu lugar e em nosso lugar. Veja só, ainda a pobreza. Verso 44. Eu estou mostrando para você a relação de maldição, né? Ele diz assim: ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás. Não emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Totalmente inverso lá da bênção, né? A bênção diz que nós tomaríamos emprestado e nunca pegaríamos emprestado. Que nós não seríamos cauda, mas sim cabeça. Que nós estaríamos por cima e não por baixo. Mas porque nós tínhamos transgredido a lei, nós estávamos debaixo dessa maldição. Mas graças a Deus, porque quando Jesus morreu ali no madeiro, e quando eu e você nos tornamos novas criaturas, recebendo Jesus como Senhor da nossa vida, essa maldição da pobreza, ela foi tirada de nós, arrancada de nós. Tem muitas outras maldições, mas eu quero te mostrar a maldição da enfermidade. Por isso que eu chamei o coronavírus de maldito, de enfermidade maldita. Eu quero que você saiba que aqui tem uma relação de enfermidades que são colocadas como maldição da lei. Você quer ver uma coisa? Olha só. Vamos comigo? Verso 21. Verso 21. Olha só o que diz. Diz assim: o Senhor te ferirá com a pestilência. O Senhor te fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra, a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, a febre, a inflamação, com o calor ardente, e a secura, com o crestamento e a ferrugem. E isto te perseguirá até que pereças.
Você está livre disso, irmão? Amém. Você está livre disso. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Verso 27. Olha o que diz o verso 27, que coisa terrível. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarnas e com pruridos, de que não possas curar-te. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não é a tua casa que é abençoada. É você que é abençoado. Aqui, nós acreditamos o seguinte. Tem muita gente que acha que você tem que chegar numa casa, tem que passar óleo ungido em toda a casa. Irmão, onde você chegar é abençoado. Amém. Sabe por quê? Porque não tem mais maldição sobre você. Os teus animais não são amaldiçoados. O teu gato não é amaldiçoado. Então você não tem que aceitar a enfermidade sobre o teu gato. Sabe por quê? Porque você é uma bênção. Porque não existe maldição sobre você. Tá bom? Veja o que ele diz. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarnas e com prurido, de que não possas curar-te. Esse é o verso 27, né? Verso 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Tudo isso, amados, maldições da lei. Verso 35. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possas curar, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Verso 59. Verso 59. Então o Senhor fará terrível as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Jesus Cristo te livrou disso. Jesus Cristo te livrou disso. Nós já estamos terminando. Eu quero só te mostrar um último versículo. Olha comigo o versículo 61. Versículo 61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrito no livro desta lei, até que sejas destruído. Ou seja, aqui ele encerrou toda a enfermidade que eles não conheciam, que não existiam ainda, inclusive coronavírus. E que você e eu estamos livres deles. Amém. A tua fé, crer nisso, crer nessa palavra, que você não é maldito, que você é abençoado, fará com que você ande seguro, ande em segurança. Tá bom? Então, eu quero, nessa noite, incentivar a você a crer na palavra de Deus, a andar seguro na palavra de Deus. Preste atenção. Eu e você devemos obedecer às ordenanças dos homens, tá bom? Dos nossos governos. Então, se você não tem necessidade de ir na rua, não vá à rua. Mas se você tiver necessidade de ir à rua, vá à rua e vá declarando. Se você precisar fazer isso, vá declarando. Eu não estou debaixo de maldição, então coronavírus não tem autoridade sobre a minha vida. Tá bom? Sabe por quê? Porque Cristo te resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Tá bom? Olha, eu declaro mesmo, em nome de Jesus, cura sobre o teu corpo. Eu declaro mesmo, em nome de Jesus, a cura de Cristo sobre você. Eu declaro mesmo aquilo que está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que, mortos aos pecados, vivamos pela justiça, para a justiça, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Tá bom? Você é sarado, você é curado, tá bom? Deixa eu só lembrar a você algumas coisas. Terça-feira, nós temos um pedido de oração, pastor. O nosso irmão Celso pediu para que o senhor orasse pela nação. Nós vamos fazer isso. Vamos orar pelo nosso país, tá bom? Deixa eu só lembrar antes. Terça-feira nós vamos ter de novo o nosso encontro aqui, e eu quero convidar você a estar com a gente, tá bom? Terça-feira, às 20 horas, nós vamos ter o nosso culto de estudo bíblico online, tá bom? Então, ok? Então eu convido você para estar com a gente, terça-feira, tá bom? Quinta-feira nós não vamos ter oração, nós não vamos nos reunir. Se você quiser orar em casa, você faça isso, tá bom? E no domingo, de novo, às 19 horas, vamos estar juntos aqui nessa live aqui, tá bom, queridos? Vamos orar aqui pelo pedido do Celso, eu já estou terminando.
Celso está pedindo para nós orar pela nossa nação e nós vamos fazer isso. Feche seus olhos, levante a sua mão e creia junto comigo. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua boa palavra, a palavra que nos coloca para cima, a tua palavra, Senhor, que gera fé nos nossos corações. Eu te agradeço por isso, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo ter levado sobre ele as nossas enfermidades. Obrigado por Jesus Cristo ter se tornado maldito no nosso lugar, maldito por ter sido pendurado naquele madeiro, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nós oramos pela nossa nação, oramos pelo Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, cura, Senhor. E nós declaramos, Senhor, cura sobre esta nação, sobre este país, Senhor. Nós, em nome de Jesus, passando rápido por este período, por essa dificuldade, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, pessoas, Senhor, sendo curadas, recebendo cura, Senhor. Porque essa é a vontade, é a tua vontade para a nossa nação, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por você ter estado com a gente. Declare mesmo, fale mesmo aquilo que a palavra de Deus fala sobre você. E em nome de Jesus, creia, tá bom? A gente continua se falando. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. A gente está terminando aqui a nossa transmissão, tá bom? Graça e paz para todos. Graça e paz para todos vocês.